Portal 8 do 8. Hoje é um dia 8, regido pela energia 8, no mês regido pela energia 8. E nós estamos falando de uma frequência 8 muito intensa. A energia 8 está ligada ao nosso poder de ação no mundo. Ela está relacionada ao chakra do plexo solar, a nossa capacidade de agir, realizar, tomar decisões e assumir responsabilidades pela nossa própria vida. Mas o 8 também está diretamente ligado à justiça, à honestidade, à verdade, à transparência e aos nossos valores morais e éticos. E existe uma palavra que, para mim, representa muito bem a energia 8, que é colheita. Porque existe um movimento de plantar, um movimento de cultivar e um movimento de colher. E a energia 8 vem justamente trazer esse movimento da colheita. Aquilo que eu plantei, aquilo que eu cultivei, aquilo que eu construí através das minhas ações, em algum momento retorna para mim. Mas aqui existe uma coisa muito importante. Não é porque hoje é um dia 8, porque estamos no 8 do 8, ou porque muitas pessoas estão falando em um portal 8 do 8, que necessariamente alguma coisa grandiosa vai acontecer na sua vida. Não funciona dessa maneira. A energia existe, o alinhamento existe, mas a forma como isso vai se manifestar depende do processo individual que cada pessoa está vivendo. Se eu estou no momento de plantar, eu vou continuar plantando. Se eu estou no momento de cultivar, eu vou continuar cultivando. E se já estou no momento de colher, aí sim a minha realidade, os meus resultados daquilo que eu fiz anteriormente vão aparecer. Por isso, talvez uma pessoa viva hoje um dia de grandes conquistas, outra pode perceber uma verdade vindo à tona, outra pode receber um resultado que estava esperando há muito tempo, e outra pode simplesmente ter um dia absolutamente tranquilo, sem perceber nada de extraordinário. E isso não significa que a energia não esteja atuando, significa apenas que cada pessoa está em um ponto diferente do seu próprio processo. Eu gosto muito de explicar isso, porque existe uma tendência de transformar determinadas datas em alguma coisa mística, como se um determinado dia tivesse o poder de mudar a vida de todo mundo ao mesmo tempo. E não é isso que eu observo através da numerologia. Quando falamos de frequência vibracional, estamos falando de um movimento muito maior. Nós vivemos em um planeta eletromagnético. A Terra está em constante movimento, através da rotação e da translação, e nós estamos inseridos nesse campo. Existe uma relação entre o macro e o micro. Existe um movimento do planeta, existe o alinhamento desse movimento e existe a maneira como cada indivíduo recebe, manifesta essas frequências a partir da sua própria estrutura. E é justamente aí que entra o mapa numerológico individual, porque o mesmo dia não vai atuar da mesma maneira sobre todas as pessoas. Se uma pessoa traz muitas frequências 8 no próprio mapa, por exemplo, está vivendo um período em que essa energia está sendo ativada, ela pode sentir esse movimento de uma forma muito mais intensa. No meu caso, por exemplo, eu trago a energia 8 na alma e também como maior desafio de alma dentro do 0. Então essa energia já aparece em duplicidade no meu mapa. Quando eu encontro um dia 8, regido pela energia 8, dentro de um mês 8, essa frequência se torna ainda mais intensa para mim, em quintuplicidade. E o curioso é que, em vez de eu necessariamente produzir mais, fazer mais ou conquistar mais, pode acontecer exatamente o contrário. Eu posso sentir uma lentidão. Posso sentir que não estou conseguindo fazer as coisas no ritmo que normalmente faria. E isso também é energia 8. Por quê? Porque eu posso estar em um processo de colheita, sendo carregada pela energia. E quando estamos em um processo de colheita, nem tudo depende da nossa ação naquele momento. Muitas coisas simplesmente chegam até nós como consequência daquilo que já foi feito anteriormente. Então eu posso ter um dia tranquilo, como estou tendo, pelo menos por enquanto. Posso ter um dia de conquistas, posso ter um dia em que alguma coisa vai se resolver, ou posso ter um dia em que aparentemente não acontece absolutamente nada. E tudo isso pode estar relacionado ao meu processo individual. Agora, existe um outro ponto muito importante. A colheita não é necessariamente positiva ou negativa. Se aquilo que eu plantei foi positivo, se minhas ações foram coerentes, honestas e construtivas, posso colher resultados positivos. Mas se eu venho plantando ações negativas, se venho agindo de maneira desonesta, incoerente ou contrárias aos meus próprios valores, a energia 8 pode trazer também uma colheita difícil.
E é aí que entra a justiça. A justiça não escolhe aquilo que eu quero receber, ela mostra o resultado daquilo que foi construído. E muitas vezes, aquilo que aparentemente chega como algo ruim pode, na verdade, ser algo libertador. Lembra, 80% é mundo interno. Então, uma perda pode abrir um caminho, uma verdade pode colocar fim a uma situação que já não fazia mais sentido. Uma ruptura pode tirar você de um lugar onde você estava preso. Então, nem sempre aquilo que parece negativo é realmente negativo dentro do processo de uma vida. Às vezes, é exatamente a colheita que precisava acontecer para que uma nova etapa pudesse começar. Por isso, eu não gosto de olhar para o 8 do 8 como um portal mágico. Eu prefiro olhar para esse movimento como um alinhamento de frequências. Existe uma determinada configuração energética acontecendo, e essa configuração encontra cada pessoa em um ponto diferente da sua trajetória. É como se existisse um grande movimento no macro e, ao mesmo tempo, um movimento acontecendo no micro. E esse micro é o indivíduo, com seu próprio mapa, as suas próprias frequências, os seus próprios ciclos e o seu próprio processo evolutivo. É por isso que duas pessoas podem viver exatamente o mesmo dia e experimentar coisas completamente diferentes. Uma pode estar colhendo, outra pode estar plantando, outra pode estar cultivando, e outra pode simplesmente estar vivendo um momento de transição entre essas etapas. Então, se você está olhando para hoje, esperando que alguma coisa extraordinária aconteça, porque é o 8 do 8, talvez a pergunta mais importante não seja o que vai acontecer comigo hoje. A pergunta é o que eu venho plantando, porque é isso que determina dentro do seu processo aquilo que você está preparado para colher. E talvez essa seja a grande mensagem da energia 8. Não é sobre esperar que o universo faça alguma coisa por você. É sobre assumir responsabilidades pelas suas ações. É sobre verdade, é sobre transparência, é sobre justiça, é sobre entender que aquilo que fazemos deixa uma marca no nosso caminho, no caminho das pessoas. E em algum momento, a vida nos apresenta os resultados. Então, para algumas pessoas, pode ser um dia de conquistas. Para outras, um dia em que uma verdade vem à tona. Para outras, um dia de encerramento ou libertação. E para algumas, simplesmente mais um dia, porque ainda estão no processo de plantar ou de cultivar. Está tudo certo. Cada pessoa tem o seu próprio tempo. O 8 não vem prometer acontecimentos extraordinários. Ele vem nos lembrar da nossa responsabilidade sobre aquilo que estamos construindo, porque o momento da colheita não adianta querer colher aquilo que não foi plantado. 8 do 8 de 2026, uma frequência intensa do 8. Observe seu dia, observe o que chega, observe o que se movimenta, mas principalmente observe aquilo que você vem plantando na sua própria vida.